Hoje, no momento presente, nós estamos vivendo tempos dificílimos para a igreja, tempos dificílimos para o cristianismo. Nós estamos vivendo tempos de perseguição, tempos de escárnio para com o reino de Deus, tempos de deboche, enfim. Cada vez mais tem sido difícil ser cristão. Cada vez mais tem sido difícil viver a fidelidade a Deus, a proposta do seu reino. Infelizmente, esta situação está adentrando nos seios das famílias cristãs. Os pais precisam ser fidelíssimos ao reino e orientar sua família à fidelidade incondicional a Deus. Olha o que Josué diz para aquele povo de cabeça dura: vocês sirvam a quem vocês quiserem servir, eu já estou decidido. A autoridade de pai, a autoridade paterna, a autoridade de quem é constituído sacerdote da igreja doméstica. E o sacerdote da igreja doméstica, pai e esposo, ele é insubstituível. Nem o bispo da diocese, nem o sacerdote da igreja pode interferir, lançar mão e substituir aquele ministério sacerdotal naquela igreja particular chamada igreja doméstica. Ali, aquele homem recebeu com a sua esposa o sacramento do matrimônio. Nós ouvimos ontem o Evangelho nos relatando: o que Deus uniu, homem nenhum separe. E aquele homem foi constituído como sacerdote da sua igreja doméstica para apacentar o pequeno rebanho que Deus lhe confiou, para que ele possa conduzir aquele pequeno rebanho, esposa e filhos, à glória eterna, que já começa aqui neste mundo, servindo o reino de Deus com alegria e com fidelidade. Com fidelidade. E o demônio empurrando a porta, forçando a porta para poder adentrar naquela igreja doméstica, a família, e armar a tenda da desgraça no seio da família. Por isso, hoje em dia, principalmente hoje em dia, é preciso uma porção dobrada de vigilância, de fé, de autenticidade na fé, autenticidade na escolha. Não se pode ser mais ou menos quando se trata de fé limpa, clara, cristalina. É preciso defender a sua família das armadilhas do demônio. O feminismo é tão nocivo às famílias quanto o machismo. Nem o feminismo presta, nem o machismo presta. O feminismo está aí para desautorizar a figura paterna, a figura do homem, na responsabilidade esponsal, descaracterizar a figura masculina, feminilizar o homem, tornar o homem feminino, consequentemente vulnerável diante das ciladas do demônio contra a família. É o que nós estamos vendo e contemplando a olhos nus. Bem que Jesus diz que o pior cego não é o de nascença, mas é quem enxerga e não consegue ver. Então, é aí que Josué toma a palavra
e proclama aquele povo de cabeça dura, diante daquele povo de cabeça dura, de coração incircunciso, aquela frase que ficou para sempre: vocês sirvam a quem vocês quiserem servir, vocês se ajoelhem aos pés de quem vocês quiserem se ajoelhar, mas eu já decidi, eu e minha família serviremos somente ao Senhor. Fantástico, fantástico. Todo homem cristão vocacionado a ser pai e chefe de família, gerar filhos com sua esposa, e nós estamos hoje encerrando a Semana Nacional da Família, diga-se de passagem. Domingo passado celebramos a vocação ao matrimônio, uma vocação digna, tão quanto a vocação ao sacerdócio ministerial, que celebramos no primeiro domingo de agosto. Segundo domingo de agosto, a igreja no Brasil, que celebra o mês vocacional e o ano vocacional, celebrou domingo passado a vocação ao matrimônio. E dentro da vocação ao matrimônio, a vocação à paternidade responsável. A vocação à paternidade responsável. Bem, a primeira responsabilidade de alguém que é chamado à vocação ao sagrado matrimônio e gerar sagradas famílias é a responsabilidade, eu dizia ontem, de formar seus filhos para serem bons cidadãos para o mundo e excelentes cidadãos para os céus. Porque nenhum filho fica para a semente, nenhum filho se perpetuará em vida aqui na terra. Pai e mãe, quando geram os filhos, geram para serem bons cidadãos para o mundo. Lá em casa, quando meus pais nos abençoavam, eles diziam: Deus te abençoe e te crie para o bem. Interessante. Tinha este adentro: Deus, bença meu pai, bença minha mãe, Deus te abençoe e te crie para o bem. Quer dizer, para fazer o bem e não mal à humanidade. Então, todo pai temente ao Senhor, toda mãe temente ao Senhor, que fizeram do matrimônio, e por isso o catecismo da Igreja Católica vai dizer, vai apelidar o sacramento do matrimônio. O catecismo da Igreja Católica apelida o sacramento do matrimônio chamando de sacramento de missão. E de fato é. A Igreja divide os 7 sacramentos. Os 3 primeiros são chamados de iniciação cristã: batismo, eucaristia e crisma. Os 2 do meio, sacramento de missão, ordem e matrimônio. Tanto nós que recebemos o sacramento da ordem ministerial, como os senhores e as senhoras casados e casadas, que receberam o sacramento do matrimônio, recebemos para sermos colaboradores, cooperadores direto de Cristo, na missão que ele recebeu do Pai: implantar o reino de Deus, o reino dos céus na face da terra. Por isso, quem se casa, marido e mulher se casam para servir ao Senhor com alegria. É o que Josué bate na tecla insistentemente para aquele povo: servir ao Senhor, colocar o matrimônio recebido a serviço do reino de Deus. Pai, mãe, filhos ajoelhados diante do Senhor, do Deus ciumento, que não admite divisão de coração, partilhar os seus eleitos, os seus prediletos, os seus escolhidos, com falsos deuses, com falsos amores. Mais tarde, Jesus no Evangelho vai dizer: ninguém servirá bem a 2 senhores.
Ninguém servirá bem a dois senhores. Ninguém serve bem a Deus e ao dinheiro. E realmente, quem quer servir ao mesmo tempo a dois senhores, servirá bem a um e deixará de escanteio o outro. E depois Jesus ainda vai dizer em outra parte do Evangelho: aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Por isso que Josué exaustivamente é insistente no discurso do serviço unicamente a Deus. Estar em prontidão para servir a Deus e ao seu reino. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, esta primeira leitura de hoje, ela é extremamente providencial para se encerrar a Semana Nacional da Família, cujo tema está em consonância com o ano vocacional 2023. Família, fonte das vocações. Família, fonte das vocações. E a primeira vocação, a primeiríssima por excelência, é a vocação à santidade. É a vocação à santidade. A primeira vocação cristã, em qualquer estado de vida que se abrace, é a vocação à santidade. Quem se casa, casa para fazer o outro santo, para ser instrumento para que o outro chegue ao céu. No juízo final, o Senhor olhará para aquela senhora casada e dirá para ela: minha filha, você é linda, você é bela, você é toda formosa, você é toda ornada de santidade. Quem te santificou, minha filha? Para mim. Quem te santificou para mim? E ela vai dizer, com toda honra, a mulher honrada: aquele esposo santo, Senhor, que escolhestes para me desposar. Ele se gastou, ele se sacrificou, ele morreu se preciso fosse, para que eu e meus filhos fôssemos todos santos, para o nosso encontro definitivo contigo, convosco. É assim que Deus idealizou, e vice-versa, viu? E vice-versa, quando o marido chegar no céu para o juízo final, ao encontro definitivo com o Senhor, ele vai dizer: todo belo, todo formoso, quem te santificou? Para mim, aquela esposa santa que colocastes na minha vida, que escolhestes para mim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, ela me preparou para o céu. Isso é sacramento do matrimônio. É assim que Deus pensou, e que o mundo odeia esse discurso, chama de ultrapassado, e de outras coisas mais, adjetivos pejorativos mais. Mas confiemos em Deus, avante, coragem, não abramos mão, cada um no seu estado de vida, na vocação que foi chamado, não abramos mão desta vocação universal. A vocação batismal é a vocação universal, a vocação à santidade. Levemos para casa hoje esta palavra de Josué: eu e minha casa serviremos somente ao Senhor. Amém.